Muito boa tarde para você aí de casa. Começou o Ligado no Esporte, nós estamos ao vivo, tá? Para as regiões de Araçatuba, São José do Rio Preto, Presidente, Prudente. Adivinha qual o assunto principal do programa de hoje? Esse aí, ó. Timão fora do Paulistão. O Corinthians não saiu do zero contra o Penapolense e o Ituano venceu o São Paulo no Morumbi. O tricolor entregou o jogo. O juiz não marcou o pênalti. Agora não adianta chorar o leite derramado, Corinthians eliminado. E o Ligado no Esporte acompanhou cada segundo deste triste episódio na história do Timão, ao lado da torcida que compareceu em peso em Penápolis. Leão no G4. Depois de 4 vitórias seguidas, o Mirassol enfim está entre os 4 melhores da Série A2. Tem gente subindo, tem gente descendo, então seja inteligente, fique ligado no esporte. Com a gente, a partir de agora e ontem, né, todas as atenções do Campeonato Paulista estavam voltadas para Penápolis, né? O CAP recebeu o Corinthians no Tenentão. A partida não saiu do 0-0, só que mesmo assim o Timão saiu perdendo. Perdeu a chance de classificação para as quartas de final do Paulistão. Vamos ver na tela. Apesar de lutar com um adversário de peso, os jogadores do CAP não se intimidaram e buscaram criar várias jogadas de ataque. O Corinthians reagiu sem muita criatividade para alcançar o gol, enquanto o time de casa já tinha classificação para a próxima fase e buscava apenas sair de uma sequência negativa de jogos. O Timão tinha uma responsabilidade ainda maior: fugir da eliminação do campeonato. Essa cobrança de falta do Corinthians chega a colocar o CAP em situação de risco, mas até o fim do primeiro tempo, nada de gol. Os primeiros 10 minutos depois do intervalo parecem ser mais quentes que todo o primeiro tempo. O Corinthians cria várias tentativas de ataque, mas o CAP responde à altura. Esta cobrança de falta do Guaru cria boas expectativas de gol. No entanto, a bola parece estar de mal de ambos os times. A torcida já começa a gritar eliminado para o Corinthians. E mesmo com a disputa acirrada, os times começam a demonstrar cansaço. O jogo termina em 0-0. Hora de avaliar a partida. Saímos com empate, mas a gente queria a vitória. A gente poderia ter aproveitado, né? Alguns momentos nós saímos 3 contra 2, 3 contra 3. Teve algum momento 4 contra 3. A gente ter aproveitado melhor esse contra-ataque, ser um pouco mais rápido, um pouco mais eficiente, para que nós pudéssemos fazer o gol. Infelizmente não conseguimos marcar. A gente voltou à nossa marcação de antes. Voltamos a ter bastante chance também de gol. Eu acho que daqui para frente é voltar como a gente estava antes. Já para o Corinthians, a derrota teve um peso diferente. Trouxe a eliminação do campeonato. O que passamos aqui hoje está dentro da normalidade do campeonato. A Penapolense é uma das equipes classificadas e não é à toa que ela conseguiu essa classificação. Ela conseguiu rendendo bem. Principalmente nos jogos aqui, ela tem feito jogos de extrema dificuldade para quem vem jogar. E o Corinthians também passou por elas. Nós não chegamos, teremos alguns prejuízos por não ter chegado. Mas vamos ter que pegar o outro lado da moeda e fazer ficar positivo. Tá aí, Mano Menezes. E agora tá na hora de ver esse jogo aí, que nós acabamos de ver, com uma outra perspectiva, tá? Pela visão da torcida, mais de 7 mil pessoas foram lá ver de perto o jogo entre Penapolense e Corinthians no estádio Tenente Carriço, mas a festa começou bem antes do início da partida, olha só. De longe dava para sentir o clima da torcida. O barulho começou bem antes do início do jogo. Haja garganta. Os torcedores do Corinthians chegaram cedo para o jogo e formaram uma fila quilométrica do lado de fora. É Corinthians, rapaz, que é pelo time do coração, faz tudo. Faz 2 horas que a gente estamos aqui já. 2 horas? Faz. Debaixo desse sol quente? Debaixo desse sol, pra ver o Corinthians pode, né? Vale a pena isso? Vale a pena. A expectativa da fiel torcida era grande.
Afinal, o Timão precisava vencer para tentar sobreviver no Paulistão. Vim completa. Vai dar Corinthians? É 8-0. Por outro lado, o torcedor do Penapolense queria mais ver o Corinthians chorar de desgosto. Isso aqui vai ser pro Mano e pros jogadores do Corinthians. Na hora que eles começarem a chorar, eu vou dar chupeta pra eles aqui. Parada dura vai ser 2-0, Cap. Vai dar cá. Vai acabar de afundar o Corinthians hoje aqui. O torcedor fez o que pôde para acompanhar cada lance de perto e não economizou palpites. A carruagem é 0-0. 0-0. Não é gol de nenhum lado. A partida mais aguardada pelo torcedor de Penápolis contou até com a presença de super-herói. Toda vez que eu vim, graças a Deus, no mínimo que eu consegui foi empate. A torcida do CAP até levantou na expectativa de soltar o grito de gol. Do outro lado, os torcedores do Corinthians demonstravam confiança e não paravam nem por um minuto. Mas o grito final foi do torcedor capiano, que por razões óbvias comemorou o 0-0. Valeu, melhor tarde da minha vida. Eliminamos o Corinthians, né? Não estamos com a vitória, mas o empate tá muito bom, né? O empate tá bom? Tá ótimo. Por quê? Porque estamos eliminados no Corinthians. A torcida anti-corintiana saiu feliz da vida do Tenente Carriço, por quê? Corinthians não tem mais chances de classificação, né? São 4 pontos de diferença para o Ituano, com mais um jogo a fazer, né? Então o Timão agora começa a caminhada aí na Copa do Brasil. Primeiro compromisso é nesta quarta-feira contra o Bahia de Feira de Santana, tá bom? O atual campeão estadual encerra a participação no Paulista, tá no Paulistão, no domingo contra o Atlético Sorocaba. Já o Penapolense freou, né, a sequência de 4 derrotas consecutivas, só que mesmo assim segue sem vencer as 5 rodadas, tá? O CAP cumpre tabela só no domingo na casa do Ituano. E olha só, o duelo, né, que influenciou diretamente a desclassificação do Corinthians foi duro de assistir. São Paulo e Ituano fizeram uma partida feia, horrorosa, com uma parcela de culpa, né, da chuva que castigou o Morumbi. Até granizo caiu por lá, a partida teve que ser interrompida. Agora, a pergunta que fica no ar: São Paulo entregou esse jogo ou não entregou? Responda você mesmo. Só mesmo os jogadores para responder a esta pergunta. Mas vamos analisar os fatos. Este é o gol do Ituano marcado por Esquerdinha. Veja o sistema defensivo do tricolor. Tá tudo errado. Rodrigo Caio correndo para nenhum lugar. Edson Silva sem dar o combate e Antônio Carlos só olhando. Sem contar Luiz Ricardo, que chega completamente atrasado e ainda fora de posição. Mas o São Paulo cria alguns lances que dão trabalho. O primeiro deles é com Rodrigo Caio de cabeça. Wagner faz boa defesa. Wellington, sob forte chuva, também dá trabalho ao goleiro. No segundo tempo, com uniformes diferentes, o jogo se mantém equilibrado. Bola nas costas da defesa e Rogério Ceni tem que evitar o gol de Rafael Silva. Osvaldo responde e, mais uma vez, Wagner se estica para espalmar. Rafael Silva fica frente a frente de novo, mas agora isola. E na última oportunidade, Ademilson quase anota um golaço. Mas dá pra perceber que o São Paulo não tá a fim de forçar o jogo. Derrota no Morumbi que o torcedor nem se preocupa. Classificação garantida para a equipe de Itu. 1-0 o placar final. É isso aí. O São Paulo permanece então na primeira colocação do Grupo A e garantiu, né, o direito de jogar as quartas de final no Morumbi. Próximo duelo do Tricolor é domingo contra o Botafogo em Ribeirão Preto, tá bom? E esse episódio aí na história do futebol brasileiro só fez o quê? Aumentar a rivalidade entre Corinthians e São Paulo, né? O jogador Romarinho chegou até a acusar o Tricolor de entregar a partida. Mas a verdade, né? A verdade é que essa eliminação aí não foi definida apenas nessa penúltima rodada do Paulistão, né? Ela começou depois de uma sequência negativa aí no início do campeonato que o Corinthians não conseguiu recuperar. É por essas e outras, né, que os internautas não perdoam mesmo, e assim que começa a zoeira na internet que você confere agora. Olha só o Jadson, não fomos eliminados na primeira fase para focar na Libertadores. Não, pera, não tem Libertadores esse ano, né? Que mais? Olha só, o Anderson Silva, corintiano roxo, né? Corintiano na segunda fase do Paulistão é como? Só se for assistindo televisão, né? É o que resta aos corintianos. Vamos levar Rogério Ceni levando essa TV pro Corinthians assistir a fase final do Paulistão 2014. Tá complicado, hein? E as cataratas do Paulistão, que também não pode faltar, né? Os anticorintianos comemorando a queda livre do Corinthians. Esse também é muito bom, o livro de eliminado com a cara de Mano Menezes.
muito chateado, não é verdade? Olha só, vamos fazer uma pausa ligeira, já já eu falo mais de Campeonato Paulista, mostro o jogo do Santos, do Palmeiras e ainda do Mirassol pela 2, hein? Finalmente o Leão está no G4, fica ligado!